galera, bom dia. A aula de hoje é uma atividade complementar, tá? Em que a gente vai reforçar os capítulos que a gente já estudou. Então, os conteúdos para a prova do segundo bimestre, a P1, vai ser capítulo 5, identificar os elementos químicos, saber a tabela periódica. Então, é saber, desmembrar a tabela, tá? Capítulo 6 vai ter lá distribuição eletrônica, teoria do octeto e as ligações químicas, que são as ligações iônicas, covalentes, saber como que elas funcionam, tudo isso. E aí vamos recordar, os elementos químicos. A gente sabe que o nosso corpo é composto de vários elementos químicos, como por exemplo, aí no caso aí a gente tem, os elementos, símbolos e as porcentagens que o corpo humano precisa. Oxigênio, carbono, hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o cloro, o sódio, o magnésio, o flúor, o ferro e o iodo são um dos elementos que faz parte da porcentagem do corpo humano. E aí também, exemplos a gente tem no leite, de elementos químicos, como no caso aí do leite ninho, o sódio, o cálcio, o ferro, o zinco. Na água, a gente tem lá o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio. Então, são elementos químicos que estão presentes na nossa alimentação, na nossa dieta e que faz parte do nosso corpo, tá? Recordando que as famílias ou grupos compõem, as verticais da tabela periódica e que vai ter propriedades químicas semelhantes nas famílias, E os períodos ou séries, eles estão nas filas horizontais da tabela e são 7 períodos, E vai indicar o número de níveis que tem lá na camada preenchida de elétron, tá? E esses períodos é importante aí ficar atento por conta da distribuição eletrônica, tá? Que cada elemento está incluído na tabela aí de acordo com o seu crescente número atômico nos períodos. Então, quais são as principais famílias? A gente tem lá, a família 1, que são os metais alcalinos, o 2, que são alcalinos terrosos, que são metais. Aí a gente vai lá pro 13, que é o grupo do boro. O grupo 14 é o grupo do carbono. O 15 é o grupo do nitrogênio. O 16 é o grupo do calcogênio. O 17 são os halogênios. E o 18 são os gases nobres. Esses que estão com a setinha são chamados de elementos representativos. E no meio aí a gente tem os elementos de transição, que cada elemento, o primeiro elemento do grupo da família vai ser o nome dessa família, tá? Tabela periódica aí para recordar, as características importantes, que ela vai te trazer informações como o símbolo, o nome do elemento, o número atômico. Ficar muito atento a esses números atômicos, Aí a gente tem ali em azulzinho, que são os elementos chamados de lantanídeos e actinídeos, que estão ali junto ali, na parte geral, que são os metais. Lembrando que até a frase, ali em amarelinho, até assim Brasil, a gente tem os ametais ou não metais. E desses elementos para baixo, toda essa galera é metal, tá? Lembrar que o grupo 18, que está em rosa aí, é um grupo excepcional, que é um grupo que possui características especiais, que eles têm lá os 8 elétrons na camada de valência e que todos os átomos querem ter essas características. Lembrar que os elementos químicos, os nomes, não vão bater com a classificação do nome, porque muitos foram descobertos pelo grego ou em latim, então os nomes não são parecidos, como o caso do sódio, que o símbolo lá é representado por Na, tá? Então, vamos recordar aí o capítulo 6, que é o quê? O diagrama de Linus Pauling, que ele fez o quê?
aquele conceito de eletrosfera que está lá no átomo, ele classificou isso aí por meio de um diagrama que vai distribuir como esses elétrons se comportam, né? Então, a gente tem os subníveis, que são as letrinhas, né? Que é o S, o P, o D e o F, que vai ter um número máximo de elétrons. O S só comporta 2, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F 14. Então, vamos, por exemplo, aí a gente tem o 3s2. O que isso indica? Que o 3 é o nível energético na camada, o S representa o subnível energético e o 2 representa o número de elétrons na camada. O que você tem que estar atento? Saber em relação, não decorar, né, essa distribuição, mas saber que dentro do S é 2, que dentro do P só cabe até 6, que dentro do D só cabe até 10 e que dentro do F só cabe até 14. Isso você tem que saber, né? E na distribuição vai seguir ali nas setas como se fosse um vai e vem, né? Que aí vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e assim por diante. E isso indica o quê? Os níveis, né? A quantidade máxima gerada por níveis. Lembra que são 7 períodos, então a gente tem 7 níveis, que é a camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, esses níveis vai indicar, né, os períodos que os elementos são distribuídos na tabela. Então, qual é a quantidade máxima que tem no nível K? 2, no L, 8, no M, 18, no N, 32, o O também 32, o P, 18 e o Q, 8. E os subníveis, que são as letrinhas menores, né? Que isso é que é importante vocês darem uma atenção de saber quanto que tem em cada subnível. No S, 2, no P, 6, no D, 10 e no F, 14. Tá? Por quê? Por meio desses numerozinhos que a gente calcula lá, né? E faz a distribuição para fechar o número atômico do elemento. Então, vamos aí à configuração do cálcio que tem 20. Então, seguindo a setinha aí, ele vai até o nível, até o 4S, né? Então, a distribuição dele ficou como? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Somando esses numerozinhos pequenininhos, o 2 com mais 2, com mais 6, com mais 2, com mais 6, com mais 2, tem que dar 20. Porque o cálcio tem um número atômico 20. Então, esse númerozinho aí de cima tem que dar 20. Então, atualmente existem 7 períodos e o número de períodos corresponde ao quê? A quantidade de níveis que a gente já viu, que são, né, indicado pelas letras lá, K, L, M, N, O, P, Q. Exemplo aí para recordar. O berílio, ele tem 4, na distribuição lá, ele vai caber em 2 camadas, né? Por isso, ele está no segundo período. O alumínio, ele tem um número atômico 13, quando faz a distribuição dele, a gente vê que ele vai fechar com 3 camadas eletrônicas, que aí ele vai até o M, por isso ele está no terceiro período. Então, o primeiro período, a galera vai sempre terminar lá com 1, que é o K. No segundo, K e L. No terceiro, vai para KL e M. No quarto, KL, M, N. No quinto, KL, M, N, O. No sexto, KL, M, N, O, P. E o sétimo vai até o nível Q, que são os 7 períodos. Então, por isso, existe essa distribuição e como os elementos estão montados lá na tabela. Tem toda uma lógica por trás. E aí vamos falar de ligações, né? Que a gente já viu isso, que ligações químicas são as formas que os átomos vão encontrar, né? De atingir, né? Os 8 elétrons. Aí a gente tem ligação covalente, que é o caso do diamante, uma ligação iônica, que é o caso do sal. E aí os gases nobres, né, que são os cobiçados da tabela, porque todo mundo quer ficar igual a eles. Atingir o quê? Os 8 elétrons da camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2, mas quando na camada K atinge 2, o átomo fica estável, tá? E aí a teoria do octeto, né, que é o quê? Que os átomos eles vão
tá ali perdendo, ganhando, cedendo, compartilhando, para atingir essa estabilidade, como o caso aí do sódio, né? Eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. O cloro vai e fala: oba, obrigado, estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Como que isso ocorre? Né? Por conta da regra do octeto, que o átomo ele quer atingir 8 elétrons na última camada, imitando os gases nobres. Então, o cloreto de sódio, que é o sal, faz isso. Né? No caso, o sódio vai transferir lá um elétron, vai perder para o cloro, e o cloro ganha, ficando satisfeito. Então, isso é um exemplo de ligação iônica. Sempre quando tem um perdendo, o outro ganhando, com sinais de mais e menos, que é o caso de que cátion é mais, está perdendo, e menos é o ânion, ele está ganhando. Isso sempre é uma ligação iônica. Então, na ligação iônica, por que ele tem que perder esse elétron? Vamos olhar as camadas aí. A distribuição do sódio. O sódio tem 11 de número atômico. Na distribuição, ele fica com um elétron sobrando lá no subnível. E aí, quando ele perde esse elétron, ele libera esse elétron, ele completa lá, né? Ele fica ok com 8, né? Na camada dele lá, ele fecha o L com 8. Então, por isso, para ele perder, é bom. E o cloro, que estava na camada M com 7, precisando só de mais um para atingir esse 8, quando ganha, ele fica ok, porque ele vai atingir o nível e fechar com 8 elétrons na camada de valência. Então, isso é exemplo de o quê? Ligação iônica. Sempre vai ter íons, mais e menos. E no caso da ligação covalente, ela é representada o quê? Por esse círculo em volta das bolinhas, porque eles vão estar compartilhando, eles estão abraçados, juntos, unidos, né? Um ajudando o outro com esse elétron, mas ninguém está perdendo e ganhando, eles estão compartilhando, tá? Tá sendo bom para os dois. E aí a gente tem exemplos, né? Pode ser representado por meio da forma de Lewis, que são essas bolinhas, que está indicando o número atômico do elemento com a voltinha ali. No caso do hidrogênio, ele fica ok com 2. O oxigênio, o O2, ele vai fazer compartilhamento, né? Ele tem 6, ele precisa de 2. Quando ele compartilha, ele atinge 8. O nitrogênio também vai fazer, né, o compartilhamento para atingir essa estabilidade. E aí essas fórmulas podem ser de Lewis, na cor valente, né, que é as bolinhas, pode ser o tracinho, pode ser também representado pela forma molecular, quando é H2, O2, N2, que é uma ligação, pode estar ocorrendo uma ligação covalente. E aí uma tabela para vocês ficarem ligados que na família, né, 7A ou 17, eles têm 7 elétrons, então eles vão compartilhar um, tá? Eles precisam de um. A família 6A ou 16, eles têm 6 elétrons na camada de valência, eles precisam de 2. A família 5A ou 15, eles têm 5, né? Eles precisam de 3. A família 4A ou 14, eles têm 4 elétrons, né? Eles precisam de mais 4. E o hidrogênio, que é o atípico, ele precisa de mais um para ficar igual ao hélio e ficar estável. A ligação coordenada dativa é o caso que, quando o átomo ele já compartilhou o seu elétron, mas o outro elemento está precisando de mais elétron para atingir. Então, esse átomo ele vai lá e empresta, né, os elétrons para o outro, que é o caso do SO2, né? Um oxigênio com enxofre já atinge a estabilidade, mas o outro oxigênio ainda não. Ele está precisando. Então, o que o enxofre faz? Faz uma ligação dativa, que é essas setinhas. Ele vai emprestar mais 2 para o oxigênio, porque aí o oxigênio fica satisfeito, o outro oxigênio. Então, é uma ligação covalente entre dois átomos, no qual 2 elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Então, um átomo vai estar cedendo mais. Por isso que tem essa setinha para representar, tá? Nada mais que uma ligação covalente chamada aí de dativa. A ligação metálica, como o próprio nome diz, são o quê? Uniões de metais,
vai ocorrer lá entre os metais, que vai formar lá o mar de elétrons dos metais, tá? Que é uma liga metálica. E para você não esquecer, tá? Um resuminho aí, que a ligação iônica, ela ocorre entre metais e não metais, né? E caracteriza-se pela transferência de elétrons. E a ligação covalente, ela ocorre entre ametais, tá? E é um compartilhamento de elétrons. Então, iônica vai ter perder e ganhar, covalente, compartilhar. Tá? Vamos aí fazer as atividades. Temos atividade complementar aí na plataforma para fazer no anexo. No segundo tempo dessa aula tem o gabarito, tá? Caso tenha alguma dúvida na explicação, só olhar lá o gabarito. Qualquer dúvida, me chamar lá no chat. Até a próxima e um grande abraço.